Amém. Deus abençoe nossas crianças. Abra a sua Bíblia, irmão. O Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Texto que está aí projetado para você. Mas sempre bom, né? Você poder abrir sua Bíblia, acompanhar a leitura, a explicação e fazendo aí suas anotações. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém. Queridos, quando a gente tem trabalhado esse tema do avançar, né, na nossa série de mensagens, talvez para algumas pessoas essa seja uma temática que faça sentido apenas para quem já é cristão. Como se a ideia básica fosse simplesmente sermos uma igreja melhor ou cristãos melhores. Todavia, a ideia fundamental do avançar é a gente sair de uma posição de estagnação, de paralisia, e ir na direção que Deus coloca diante de nós. Então, há um chamado, e a resposta a este chamado produz um movimento. Então, quando você ignora esse chamado, você permanece onde está. Não atender ao chamado é continuar na posição espiritual que você está, seja ela boa ou ruim. Avançar significa ouvir o chamado do Senhor e avançar, ir na direção desse chamado. Se movimentar espiritualmente, obedecer o chamado do Evangelho, ir na direção do que Deus coloca diante de você. E esse texto que lemos nos ajuda a compreender um pouco dessa dinâmica. Veja que estamos aqui no início do ministério de Jesus. Os primeiros movimentos, Jesus ensina, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus chama pessoas a serem seus discípulos. Só que quando você olha para o ministério de Jesus de maneira global, vemos que a vida de Jesus é, na verdade, um grande chamado de Deus para as nossas vidas. O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi chamar você. O nascimento, ministério, morte, ressurreição, exaltação, é Deus chamando você. É Deus chamando a humanidade. Todos os eventos do ministério de Jesus, em uma palavra, Jesus é o chamado de Deus para a sua vida. O Evangelho é o chamado de Deus para as nossas vidas. O Criador está nos chamando a sair de uma posição espiritual de afastamento, de distanciamento e ir ao encontro dele. É um chamado de reconciliação. Só que ele não mandou apenas um recado, um aviso, um e-mail, uma mensagem, uma notificação. Deus envia o seu próprio Filho. Jesus é o chamado de Deus em carne e osso. Então, avançar significa obedecer a esse chamado, atender a esse chamado. E o texto de Marcos nos ajuda a compreender a dinâmica desse chamado. Primeiro aspecto, queridos, nós vamos falar de 3 aspectos desse chamado. Primeiro aspecto
é que Deus nos chama ao encontro dele. Primeiro passo é você avançar na direção do Senhor. Através do Evangelho, o Senhor está dizendo para você, vem. Vem para perto. Jesus passa por Simão e André e diz, vem. Depois ele passa por Tiago e João e diz, vem. Então, naquela linha do óbvio que precisa ser dito, Jesus chamou discípulos porque eles ainda não eram discípulos. Ou seja, Jesus nos chama a ir ao encontro dele porque estamos afastados dele. Há um chamado porque há um distanciamento. Se estivéssemos juntos, conectados com o Senhor, não haveria necessidade desse chamado. Veja você, você sabe, imagina, né? Qual é o primeiro lugar na Bíblia onde literalmente aparece a expressão Deus chamou o homem? Primeira vez em toda a Escritura que aparece a frase lá, olha, e Deus chamou o homem. Quando após o pecado, Adão e Eva se escondem do Senhor. E o texto diz que Deus chamou o homem. Antes do pecado, havia comunhão, havia proximidade. O pecado trouxe afastamento. Note, não simplesmente um afastamento físico. Deus é onipresente, está em todo lugar. É uma distância espiritual, uma distância relacional. Por esse motivo, o chamado do Senhor é sempre um chamado ao arrependimento. Versículo 15 vai registrar a primeira pregação de Jesus. Primeira palavra que Jesus pregou nesse mundo, e ela desafiava as pessoas ao arrependimento. Arrependam-se. Aí quando você vai para o Pentecostes, né, para o derramamento do Espírito Santo, você vai observar qual foi a primeira exortação que os apóstolos fizeram. A primeira pregação após o derramar do Espírito desafiava as pessoas ao arrependimento. Arrependam-se. Mas o que significa se arrepender, né? Note, é muito mais do que a gente simplesmente reconhecer, admitir que tem um monte de coisa errada na vida, né? Quando a gente fala de arrependimento, às vezes as pessoas se colocam na defensiva, dizendo assim, não tenho nada para me arrepender, né? Eu não me arrependo de nada, eu não fiz nada de errado. Ainda que a gente saiba que essa afirmação ela está equivocada, o arrependimento do que fala o Evangelho, ele é algo além de você listar todas as besteiras que você fez na sua vida. Arrependimento não é você descrever todos os seus pecados desde que você era criança até agora. Arrependimento é você reconhecer que neste momento da sua vida, você está afastado de uma comunhão verdadeira com o Senhor. Você, como Adão e Eva, estavam escondidos em pecados, desculpas, ocupações, problemas, distrações. Então, arrependimento é quando eu dou meia volta. Eu dou meia volta nessa vida que eu estou levando e eu vou na direção do encontro com o Senhor. O chamado do Evangelho é para você sair dessa posição atual. Ainda que essa posição atual seja boa. O Senhor não está perguntando, o Senhor não passou perguntando para Simão, para André, se a vida dele estava boa. Jesus não passou perguntando, olha, vocês estão com problema, com tristeza, vem para cá. Não. A questão não é se a sua vida está boa ou está ruim, se está fluindo ou não está fluindo. A questão é, você não está na presença de Deus. E o Senhor vem ao seu encontro. Eu vou ao encontro dele porque eu não estou na presença dele. Eu vou porque eu não estou lá.
não estou com Ele. E quando não estamos com Jesus, estamos distantes do Criador. Mas o Evangelho é esse ponto de encontro. E aí a gente percebe, contempla a beleza do Evangelho. Ele veio até nós e agora nos chama a ir ao encontro dele. Vem, sai dessa posição, sai dos seus esconderijos, sai de trás das árvores, sai de trás das desculpas. Vem. E aí entra a fé. Eu vou porque eu creio. Eu vou porque eu acredito. Eu vou porque eu confio. André, Simão, Tiago, João, deixaram o que estavam fazendo e foram ao encontro do Senhor. Então fica muito claro aqui que não foram os discípulos que se ofereceram ao Senhor. Jesus não abriu uma barraquinha, dizendo, olha, estou selecionando voluntários para serem apóstolos, discípulos. Jesus não botou um anúncio no jornal, lá da Galileia, convocando pessoas. Ele foi ao encontro deles. A iniciativa desse chamado e relacionamento vem do céu. Então eu posso afirmar categoricamente para você que hoje Deus está chamando você. Deus está chamando você. Porque Deus não marca a hora para nos chamar, irmãos. Ele não nos chama apenas aos domingos, às 10 e 19h30. Pense aqui na situação desses discípulos, E é sensacional a gente pensar naquilo que a Bíblia não diz. Porque a Bíblia nos diz muita coisa naquilo que ela não diz. Como será que estava a vida desses homens quando Jesus os chamou? Como será que estava o estado emocional deles? Como é que estava a vida financeira, profissional, familiar? Eram casados? Tinham filhos? Será que estavam numa grande crise espiritual? Ou tranquilos, satisfeitos com a vida que estavam levando? Quais eram as questões que eles traziam no coração, as dúvidas, os medos? Não sabemos nada a respeito disso. Sabemos apenas que o Senhor passou e o chamou. Esse é o ponto. Não importa como você chegou aqui. Todos somos pessoas diferentes, características diferentes, problemas diferentes. Mas o chamado do Senhor é para todos, sem distinção, sem discriminação. Não importa a cor da pele, condição social, condição emocional, seja qual for o seu passado, o seu presente. Deus te chama a estar na presença dEle. Deus deseja que você esteja na presença dEle. Deus se importa que você esteja na presença dEle. Há uma convocação. Não foram os discípulos que marcaram o encontro com Jesus. Note bem, eles não estavam num culto. Não estavam em um núcleo, ou um acampamento, ou um encontro de oração. Estavam trabalhando. Mas naquele dia, eles foram surpreendidos com o chamado de Deus para a vida deles. Eles não acordaram aquele dia pensando assim, poxa, hoje eu vou tomar uma posição, vou dar um rumo na minha vida e vou me tornar discípulo de Jesus. Foi Jesus quem atravessou a história deles. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você veio aqui, você não veio aqui para ser chamado por Deus. Você não veio aqui esperando que Deus tivesse um chamado específico para a sua vida. Mas acredite, Deus trouxe você aqui, porque Ele tem um chamado para você. Talvez, mesmo antes de você chegar aqui, uma série de situações aconteceram, estão acontecendo na sua vida. Porque Deus está falando com você, vem, vem. Nem sempre Jesus nos chama falando o nosso nome. O ministério de Jesus trazia ensino, trazia cura, trazia libertação. E às vezes Deus nos chama por um milagre.
algo que acontece, um livramento. Às vezes Ele nos chama por uma conversa simples com um amigo, um evento extraordinário, ou às vezes uma coisa tão cotidiana como essa, onde você passa e Ele fala, vem. Então, o primeiro passo, irmãos, o passo número 1 do chamado do Evangelho, é você avançar na direção da presença de Deus. Passo número 2, é você avançar na direção do relacionamento com Deus. Então, primeiro a gente vai à presença do Senhor, e a partir de então, o Senhor nos chama a um relacionamento com Ele. A partir desse momento que você se arrepende, né? Você então reconheceu que é uma distância, você está separado do Senhor. Você crê, você confia, você ouve a voz do Senhor, você obedece, você vai ao encontro dEle. E aí você inicia uma caminhada. O chamado do Senhor não é temporário. Deus não está contratando estagiários. Deus não está chamando você para um acampamento de férias. Deus está chamando você para um relacionamento que vai durar a vida toda. Na verdade, é um relacionamento que ultrapassa a morte. Ontem a gente estava no encontro de casais, né? E no casamento a gente diz, né? Que a gente vai ser fiel até a morte. O relacionamento com Deus, ele é maior. Ele ultrapassa a morte. Por quê? Porque aquele que nos chama é aquele que venceu a morte. A morte não é capaz de destruir o vínculo que o Senhor estabelece com você. Então a gente olha para a morte, a gente encara a morte de frente. Porque Ele nos chamou da morte para a vida e nos deu a vida eterna. O chamado de Jesus para as nossas vidas é exatamente como Ele chamou Lázaro. Abriu o túmulo. E Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Como é que um morto pode atender um chamado? E não era alguma coisa, digamos assim, alguma experiência mediúnica, né? Com a alma do morto, com o espírito do morto. Não, Deus estava falando com o corpo mesmo. E aquele corpo voltou a viver. E Lázaro saiu do túmulo. Às vezes a gente se sente assim. Como é que eu, nessas condições que eu estou, vou atender o chamado do Senhor? Não é o que pensamos, né? Às vezes a gente está nos núcleos e as pessoas vão lá listar os seus alvos missionários, né? E sempre tem alguém que fala assim, não, esse aqui é difícil. São aquelas pessoas que na nossa mente, né? A gente faz um cálculo assim, poxa, essa pessoa aqui, para se converter, Deus tem que agir mesmo. Só essa frase já mostra, né? Como a nossa reflexão, ela não tem sentido algum. Qualquer conversão só acontece pelo poder de Deus. E não há impossíveis para o poder de Deus. Quando Deus chama, os mortos voltam à vida. Não importa que mortos são esses. A voz do Senhor ressuscita os mortos. E a partir daí, somos chamados a viver uma nova vida. Ele morreu a nossa morte para vivermos uma nova vida. E essa vida que recebemos dele é para viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, queridos, é importante observar que esse relacionamento com o Senhor, ele é diário, ele é constante. Parafraseando aí uma conhecida música evangélica, né? Todo dia, o Evangelho vem e me chama. Todo dia, Cristo me chama. Todo dia,
A graça de Deus me chama. Todo dia o Espírito Santo me chama. O chamado de Jesus para os seus discípulos não é apenas para o encontro. Era para o início de um relacionamento que precisa ser constantemente renovado, avançar, queridos. É desafio do Senhor para você que está diante dEle. Você precisa dar um passo de fé, um passo de arrependimento, mas também um passo de aprofundamento. Hebreus capítulo 5. O autor vai exortar os cristãos, aqueles que já eram cristãos. Ele fala, olha, gente, o negócio é o seguinte, esse tempo que passou, vocês estão aí, vocês já fizeram discipulado, vocês já estão na igreja há um tempão, mas vocês não amadureceram. É hora de avançar no aprofundamento do relacionamento com Deus, avançar na direção de uma maturidade espiritual. Então o chamado do Senhor é para ir ao encontro dEle, mas também é o chamado de Deus para a santificação. Você não pode ignorar esse chamado. Você não pode ignorar o chamado do Senhor para que você amadureça, para que você invista em santificação, para que você se comprometa com o reino. Você não pode ignorar o chamado do Senhor a uma vida mais séria de oração. Você não pode ignorar o chamado de Deus para o maior compromisso com disciplinas espirituais. Você não pode ignorar o chamado do Senhor para se envolver e participar no corpo de Cristo. Aí você pergunta, mas como é que isso acontece? Como é que eu posso ignorar o chamado que eu talvez nem sequer estou percebendo, eu nem estou vendo esse chamado acontecer? Onde que esse chamado está acontecendo? Através dos múltiplos meios de graça. Pregação, palavra, oração, ceia, adoração, igreja, irmãos, evangelização, tudo, devocionais, conversas. Cada um desses recursos é Deus chamando você. Quanto mais você investe na prática desses recursos, mais você ouvirá o som da graça, mais você ouvirá o som do encorajamento do Senhor, mais você ouvirá as correções do Senhor, mais você escutará os conselhos do Senhor, mais você perceberá Deus trabalhando dentro da sua vida. Então, existe aí um ciclo virtuoso do chamado de Deus. Quanto mais você se expõe aos meios de graça, mais você é desafiado ao aprofundamento espiritual. E quanto mais você investe nesse relacionamento com Deus, mais você se sente desafiado a avançar. Olha que interessante. Não é que você não tenha mais pecados, não tenha mais problemas, ou que você seja menos ocupado que outras pessoas. É que o tempo todo, por todos os lados, você vai percebendo a graça de Deus te atraindo. Irmãos, não há um botão que a gente vai apertar nesse mundo e impedir que os problemas apareçam. Que as enfermidades, que as lutas, que as dificuldades, que coisas ruins aconteçam nesse mundo. Faz parte. Mas aí a gente lembra do que Paulo fala lá em Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Esquecendo, avançando, prossigo para o alvo. Note, o inverso também é verdade. Quanto menos você se expõe aos meios de graça, menos interesse você tem em se aprofundar espiritualmente. Ah, tá bom do jeito que tá, né, pastor? Pô, tá legal, tem tanta gente pior. Nos acomodamos, damos desculpas. Ah, nós temos tantos problemas. Pastor, o senhor não sabe da minha vida. O senhor não sabe das lutas que eu tenho na minha casa. O senhor não sabe dos boletos que eu tenho para pagar. O senhor não sabe como é que está lá com meus filhos, casamento, trabalho, faculdade. Dá conta de tudo isso.
Ó, gente complicada para todo lado. Guarde uma coisa no seu coração. Quanto menos praticamos o Evangelho, menos interesse temos nele. Quanto menos praticamos o Evangelho, menos interesse temos nele. Menos relevante ele se torna em nossas vidas. Sabe, irmãos, é muito triste, mas eu vejo acontecer. Cristãos que deixam de enxergar a beleza do Evangelho. Veja bem, eu não estou falando do seu conhecimento. Isso é uma coisa interessante. Até o incrédulo, né? Até a pessoa que está lá no mundo, que já foi, que desviou, enfim, desigrejado, o que for, é capaz de falar para você sobre algumas doutrinas. É capaz de falar para você sobre informações. O conhecimento fica. Você vai sair da igreja, o conhecimento fica. Você aprendeu um monte de coisa legal sobre a Bíblia. Você conhece as doutrinas. Também não estou falando do seu passado. Você já teve grandes experiências com Deus. A questão é presente, futuro. Avançar no exercício da vida espiritual. Praticar mais o Evangelho. Então, queridos, primeiro passo, ele nos chama ao encontro dele. Segundo passo, ele nos chama ao aprofundamento desse relacionamento com ele. Terceiro e último passo, ele nos chama a proclamar o Evangelho. Ele chama esses homens e ele diz: eu estou chamando vocês a serem pescadores de homens. Em outras palavras, ele nos chama para chamar. Então, eu preciso avançar na direção da presença de Deus, eu preciso avançar no relacionamento com Deus, e eu preciso avançar na direção da missão. Um dia Jesus andou pela Galileia, chamando pessoas. Após a sua ressurreição, ele enviou esses discípulos como missionários. Reuniu eles como igreja, corpo de Cristo na terra, derramou o Espírito Santo. O que é a igreja, irmãos? A igreja é a voz de Cristo no mundo. Somos a voz de Cristo chamando pessoas. Por isso, o nosso DNA é ser um time de missionários. Ou seja, pessoas que foram chamadas e que se comprometem a compartilhar esse chamado com outras pessoas. Nesse exato momento, irmão, você chega aqui, Deus está chamando você. Não sei exatamente onde você está, não sei exatamente para onde Deus quer te levar, mas você precisa entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Cada cristão é um missionário. Quantos de nós ouvimos o Senhor falando através de um amigo, uma conversa? E aí a gente precisa lembrar, quando a gente fala de chamar, né, nesse mundo que a gente vive, é pensar assim, bem, vamos chamar o mundo a quê? Qual é o chamado que levamos? Né? Não, vamos chamar as pessoas para resolverem os problemas financeiros delas. Não vamos chamar as pessoas para dizer que as doenças delas serão curadas. Não vamos chamar as pessoas para que os sonhos delas sejam realizados. Chamamos as pessoas para que elas venham à presença de Jesus. Chamamos as pessoas para o relacionamento com Deus. O que temos a oferecer é o que recebemos, irmãos. De graça recebemos, de graça nós damos. Nada mais, nada menos do que o Evangelho. Só que isso não é pouca coisa. Então a gente precisa ter consciência do privilégio, da responsabilidade que temos. Temos a oferecer ao mundo o que pode mudar eternamente a vida das pessoas.
Nós temos, porque nós recebemos. Paulo vai afirmar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Deus reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu, repare nessa expressão. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então é comum a gente trabalhar as atividades da igreja como ministérios, ou seja, serviços que prestamos em nome do Senhor. Então posso dizer que tem um ministério de música, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, da intercessão, da recepção. Deus deu à igreja o ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. Deus leva a reconciliação, oferece a reconciliação do ser humano com Ele através de nós. E aí, mais uma vez, nós nos deparamos com um ciclo virtuoso. Por quê? A igreja tem a missão, proclama o chamado de Deus. Você ouve o chamado, você vem. E aí na igreja, você vai ter a oportunidade de usufruir os meios de graça. Recursos espirituais que permitem que você aprofunde o seu relacionamento com Deus. Irmãos que lhe serão o suporte na jornada. E aí na igreja você terá discipulado, você será capacitado a compartilhar este evangelho com outros. Ser uma igreja saudável é manter esse ciclo ativo. A gente vem porque ouve o chamado. A gente ouve o chamado porque tem gente chamando. É simples. A gente aprofunda o relacionamento porque há recursos disponíveis para tal. Há recursos disponíveis porque há pessoas se disponibilizando a servirem ao Senhor e te abençoar. A gente aprofunda o relacionamento e Deus nos impulsiona a missão, e aí essa roda continua a girar. Então o desafio é a gente avançar nas três fases. Nas três fases. Então, tem gente aqui que talvez esteja na fase 1. Está travado lá. Ouviu o chamado, conheceu Jesus, se converteu, mas nunca firmou num relacionamento sério com Deus. É um eterno desviado, né? É o crente que resume a sua vida na conversão. Daí para frente nada mais aconteceu. Tem gente que trava na fase 2. É o cristão curtindo a vida com Deus. Contemplação, adoração, a igreja é uma bênção, a palavra me alimenta. Falta serviço. Ele ama Jesus, ele ama a igreja, mas não faz nada para a missão. Ele não consegue perceber a urgência, a responsabilidade que temos como igreja no mundo. Agora, tem gente que chega à fase 3 e esquece as duas anteriores. É o pregador que se esquece da necessidade de comunhão com Deus. São os irmãos que se dedicam pra caramba, mas não conseguem separar um tempo para oração. Trabalham muito para o reino, mas não conseguem adorar, não conseguem orar, não conseguem desenvolver disciplinas espirituais. Há muita transpiração, mas pouca profundidade espiritual. É um ciclo, irmãos. Precisamos fazer essa engrenagem andar. E aqui, de alguma forma, esses três momentos, essas três fases se encontram. Você ouve o Evangelho, você tem a oportunidade de dizer ao Senhor, Senhor, eu vou. Na verdade, eles aqui nem disseram nada, eles só largaram as suas coisas e foram.
Às vezes a gente não precisa nem falar. A gente precisa tomar uma decisão e agir espiritualmente com base nessa decisão. Você tem a oportunidade de aprofundar o seu relacionamento com Deus. Você tem a oportunidade de servir o Senhor e cooperar, para que aqueles que estão ao nosso redor, aqui dentro, aqui fora e pelo mundo afora, possam ouvir o chamado de Deus para a vida delas. Então, queria convidar você para orar nesse momento, não? Que você colocasse diante do Senhor. Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Qual o passo de fé que você precisa dar hoje? Qual é o chamado que você tem ouvido o Senhor falar com você? Talvez não começou aqui, talvez não começou domingo, não começou nesse culto. Ou talvez foi agora, Deus te incomodou, Deus falou com você. Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor graça, para dar um passo de fé na direção da presença dEle, para tomar decisões de aprofundamento espiritual, para se colocar diante do Senhor, para ter uma vida missionária, uma vida de serviço no reino de Deus. O Senhor te chama, o Evangelho nos chama, a graça de Deus nos chama. E esse chamado é tão importante que Deus mandou do céu o seu próprio Filho. Seu próprio Filho. A igreja existe. A igreja é como se fosse um alto-falante que Deus estabeleceu no mundo, para que esse chamado não cesse. Porque até Jesus voltar, o Senhor está nos chamando a ir ao encontro dEle, a aprofundar o nosso relacionamento com Ele, a se comprometer com o serviço do reino dEle. Qual o passo que você precisa dar? Diga para o Senhor: Senhor, eu ouvi, eu entendi, eu sei que é comigo, eu quero dar esse passo, eu quero sair de trás das árvores, das desculpas, das justificativas, das explicações. Eu quero ir ao encontro do Senhor. Eu quero dar um passo de fé. Eu preciso dar um passo de fé na direção da maturidade espiritual, do aprofundamento. Ou talvez você precise dar um passo espiritual, um passo de fé, para se comprometer de forma mais séria em levar o reino, em praticar o reino, em servir ao Senhor. Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, que naquele dia, Jesus passando pela Galileia, viu Pedro, viu André. Senhor, nessa hora, ó Pai, nós cremos que o Senhor nos vê. Vê nas nossas distrações, vê, Senhor, aquilo que está ocupando a nossa mente, os nossos problemas, nossos medos, preocupações. Vê, Senhor, até mesmo nesse estado de indiferença espiritual, de morte espiritual. O Senhor nos vê como estamos, ó Deus. O Senhor sabe exatamente como entramos aqui. O Senhor sabe exatamente como está o coração de cada um que está acompanhando essa mensagem. E ainda assim, o Senhor nos chama. Em nome de Jesus, ó Pai, faz-nos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua voz traga vida, Senhor, às nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua voz
traga ressurreição onde há morte, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, o poder da Tua voz venha quebrar corações, venha transformar mentalidades,